Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este nosso cantinho especial onde nos encontramos uns com os outros e com Deus através da sua palavra. Tem sido um prazer poder desfrutar destes encontros, agora com este novo tema que temos há alguns programas para cá, Neemias e Esdras, dois homens incríveis que nos têm trazido tanto e ensinado tanto sobre a relação com Deus. Hoje vamos continuar a desenvolver e a conhecer este desafio. Temos connosco um convidado muito especial, temos connosco o pastor António Carvalho. Pastor António Carvalho, é um prazer recebê-lo aqui connosco. O prazer é meu e muito obrigado desde já pelo convite que me endereçaram. Porque queremos desfrutar muito do pastor António Carvalho, aquilo que ele já conheceu e principalmente desfrutar muito daquilo que a Bíblia nos ensina, vamos já começar com o sumário de hoje. Pastor António, qual é o sumário para hoje? Ora, muito bem, o sumário para hoje é: Deus chama homens e mulheres para o servirem executando tarefas específicas. Deixa-nos a informação que há tarefas e há homens e mulheres para realizá-lo. Mas vamos abrir a palavra de Deus porque o objetivo é estudá-la ela, a palavra que o Senhor nos deixou, e por isso mais importante é poder ler através da Bíblia. Quero pedir-vos, quero convidá-los, se tiverem a sua Bíblia consigo em sua casa, que possa abri-la, se não, que nos acompanhe aqui no nosso quadro à leitura do texto. O texto encontra-se em Daniel, no capítulo 9, no versículo 25. E Daniel 9, 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempo angustioso. Este é um texto grande em conhecimento e vai-nos trazer muitas informações, mas a lição vai-nos falar acerca deste chamado de Deus, não é? Vamos então entrar por aí. Qual é o chamado que Deus faz? Porque vimos no sumário que há um chamado específico. Pode-nos começar por aí, falar dentro do contexto de Esdras e de Neemias, então, este chamado? Muito bem. Ora, o texto que acabou de ser lido é um texto que nos fala de uma parte do plano de Deus em relação à humanidade. Okay. Para que esse plano pudesse ser executado, Deus precisava de ter homens disponíveis para o fazerem. E estes dois personagens bíblicos importantes, tanto Esdras como Neemias, foram chamados precisamente para essa tarefa específica, que era de trabalharem na reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. E porquê é que Deus chamou este homem específico Esdras? Ora bem, há várias razões que justificam o chamado de Esdras. Desde logo porque havia uma necessidade, que necessitava de ser colmatada. Depois também a disponibilidade que Esdras tinha para poder realizar essa tarefa específica. Também o facto de ele ser um líder. Ele era um líder nato, ele tinha essas capacidades e Deus iria usá-las para que esta obra pudesse ser feita. E, finalmente, uma outra razão que podemos apontar sem qualquer dificuldade é o facto de que Esdras era um bom professor e também um homem que procurava, na sua profissão de escriba, mas não só, procurava servir a Deus da melhor forma e compreender também os desígnios de Deus. Portanto, era a pessoa indicada para aquela tarefa naquele momento. Mas também Deus chamou outra pessoa que foi Neemias. Porquê é que houve este chamado também a Neemias? Porquê Neemias? Efetivamente, Neemias estava numa posição também em que tinha alguma disponibilidade potencial para poder executar a sua obra e, por outro lado, também porque Esdras necessitava que alguém complementasse o seu trabalho. Neemias era alguém muito bem situado, ele era copeiro do rei da Pérsia e, portanto, ele tinha características pessoais também que podiam realmente ajudar e que mais tarde se vai comprovar que realmente foram essenciais no avanço dos trabalhos em Jerusalém. Então, estes dois chamados vão-nos dar uma lição importante. E qual é essa lição? Ora, muito bem. Estes dois chamados revelam-nos, por um lado, que Deus chama as pessoas para as tarefas importantes, que é realmente o tema desta lição, e, por outro lado, mostra também como é que nós podemos executar as nossas tarefas, mesmo quando temos situações complicadas, desafios de monta a ultrapassar e às vezes até uma oposição que é muito
acesa, muito, às vezes até maldosa, como foi o caso de vários episódios que aconteceram ao longo da vida, sobretudo do Neemias, no período em que Neemias esteve na liderança dos projetos. Ok, estes homens são chamados, e é importante, mas nós começámos por ler um texto, que era um texto que, como disse, ele era profético, não é? Ele tinha, não eram semanas literais, eram semanas proféticas. O que é que esta profecia, ou este tempo de profecia, é tão importante com estes homens, em especial com Esdras? Qual é a importância de Esdras dentro daquele texto que está no livro de Daniel, não está no livro de Esdras? Ora, muito bem. O texto diz-nos, e vou reler o texto só para relembrar aquilo de que estamos a falar, o texto diz-nos que é necessário que aquele que recebe esta mensagem, que é o profeta Daniel, que viveu no Império Neobabilónico, deve entender. E diz que desde a saída de uma ordem para restaurar e para edificar a cidade de Jerusalém até ao Messias, o prometido príncipe, iriam decorrer 7 semanas mais 62 semanas. Okay. E em tempos difíceis seriam, portanto, feitas essas obras. Ora, muito bem, o que é que isto tem a ver, então, por exemplo, com o Esdras? Com Esdras, sim. Muito bem. Isto tem a ver com Esdras pelo seguinte. Quando nós percebemos que este texto nos fala de um momento em que se inicia uma contagem de tempo, não é? Okay. As tais semanas de que aqui fala, nós vamos perceber que há ali o sinal para começar a contagem. Deus está a dizer quando é que o tempo vai começar e quando é que o Messias vai surgir. É uma questão de fazer as contas das tais semanas. Ora bem, acontece que nós encontramos, quando procuramos os decretos que têm a ver com este período e com o povo hebreu em particular, nós encontramos 3 decretos. Há um de Ciro II, publicado em 537. Esse primeiro decreto tem a ver com a reconstrução do templo em Jerusalém, o templo que tinha sido bastante danificado quando foi da invasão babilónica. Depois há um segundo decreto, em 520, que é promulgado por Dario e que vai, portanto, reforçar o decreto de Ciro, também ligado, também dedicado, portanto, à questão do templo. Finalmente, há um terceiro decreto, que é o decreto que nos interessa mais. E porquê? Porque é esse decreto que corresponde àquilo que aqui está dito. Porque vai falar das muralhas. Porque está a falar da cidade. Exato. Não fala já do templo, mas da cidade, que era o sinal que aqui era dado. Esse decreto vai ser publicado em 457 por Artaxerxes I, e é exatamente nesse ano, 457, antes da nossa era, que Esdras é chamado, portanto, para ir até à Palestina e começar esses trabalhos. Portanto, há uma correspondência do mesmo período histórico entre a publicação do decreto e o chamado de Esdras para que ele vá à Palestina para executar essa tarefa. Porque quando este decreto sai, é ele que o leva, ou melhor, é no momento que ele sai, não é? Exatamente. Mas agora vamos ver, aqui isto é complicado, porque isto podia estar, então, por anos, não é? De 1400 a... Mas não, ele não está assim, ele está, com semanas. Como é que nós conseguimos contar estas semanas? Bem. Para isso, nós devemos compreender uma característica da cultura do povo hebreu dos tempos bíblicos. Okay. Na verdade, há várias pistas importantes que nos ajudam a compreender isto. Desde logo, há 2 textos que se encontram nas Escrituras e que têm a ver exatamente com esta questão, portanto, da contagem do tempo. Uma delas encontra-se no livro de Números, capítulo 14, versículo 34, e outra em Ezequiel, capítulo 4, versículos 5 e 6. Mas, para além destas 2 passagens bíblicas, que são tradicionais para explicar o chamado princípio do dia ano, ou seja, um dia corresponde a um ano, nós temos uma série, e eu tenho aqui 7 expressões que gostaria de partilhar, que ajudam a perceber esta ligação estreita que existe na própria linguagem comum entre os dias e os anos. Por exemplo, há a expressão ancião de dias. Okay. Ora, um ancião é uma pessoa já com idade, não é? Exato. Um ancião não tem dias, tem anos, muitos anos, não é? Mas eles falam de ancião de dias. Ou estão a dizer que o senhor vai já morrer, ou querem dizer outra coisa. Não, querem dizer que ele é muito idoso mesmo, Exatamente. Não é? Mas não dizem anos, dizem dias. Talvez de uma forma Exatamente. simpática dizer que ele era muito idoso. Mas pronto. Depois há também a expressão para que se prolonguem os teus dias na terra. Exato. Outra expressão, falando dos patriarcas antes do dilúvio, diz: todos os dias do patriarca foram X anos. E isto é repetido ao longo do capítulo 5 do livro de Gênesis. Outra expressão são os dias da vida de Abraão são os dias dos anos da vida de Abraão. Encontra-se em Gênesis 25:7. Outra expressão: Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e cheio de dias. Não diz cheio de anos, diz cheio de dias. Outra expressão ainda: foram os dias de Isaac, 180 anos.
outra expressão, em que realmente, claramente, estão associadas as duas coisas. E, finalmente, Isaac morreu velho e cheio de dias, por exemplo, em Gênesis 35, 29. Portanto, percebemos perfeitamente que há aqui realmente uma relação direta, muito estreita, entre o termo dias, referindo-se a anos. Agora, nós aqui, na profecia, vemos, portanto, que fala de semanas. Aqui não está a falar de dias, nem está a falar de anos, está a falar de semanas. Temos que fazer contas matemáticas. Exatamente. Nós sabemos que uma semana tem 7 dias. Exatamente. Logo, portanto, as 7 semanas correspondem a 49 dias, ou seja, a 49 anos. Exatamente. Da mesma forma que 60, portanto, e 2, não é? Que é o que diz Sim. o texto. 62. 62 semanas corresponde a 483 anos. Portanto, são 62 vezes 7, portanto, 483 anos. Ou seja, o que Deus está a dizer aqui ao profeta Daniel, através do anjo Gabriel, que é o anjo que anuncia estes dados, dá esta informação ao profeta Daniel, no fundo o que ele está a dizer é que haveria, desde a ordem que é referida, até ao Messias, até ao prometido libertador de Israel, decorreriam 489 anos. Portanto, os 7 mais 2. Portanto, 69 semanas, 489 dias. 9 anos. 83 dias. Portanto, porque depois há a semana final, das 7 semanas, há a semana final, que são 7 anos. Uma semana, 7 dias, 7 anos. Nisto vai-nos... Assim que começámos a fazer estas contas matemáticas, lembro-me logo outra profecia que nós conhecemos muito bem, que são a das 70 semanas, 2.300 tardes e manhãs. Então, existe alguma relação direta com esta profecia ou são simplesmente profecias diferentes? Existe, efetivamente. Como é que nós podemos dizer que existe? Antes de mais, vamos ver que o início desta história, que é relatada no capítulo 9, portanto, encontra-se no capítulo 8. Aí Daniel, o profeta, tem uma visão, e nessa visão é-lhe dado um período de 2.300 tardes e manhãs. Nós sabemos, à luz do capítulo 1 de Gênesis, que uma tarde e uma manhã correspondem a um dia. Exato. Logo, quando fala de 2.300 tardes e manhãs, estaria a falar de 2.300 dias. Mas como há uma relação direta, que já falámos, não é? Entre o dia e o ano, então nós podemos considerar que são 2.300 anos. O que está a dizer aqui, que de alguma forma vai deixar perplexo o profeta Daniel, é que o santuário só seria purificado ao fim de 2.300 anos, coisa que para ele, como hebreu, naquele tempo, foi muito difícil de aceitar. Mas foi essa a mensagem, e ele teve que aceitar, embora tivesse dificuldade em perceber, era isso que ele devia compreender. Agora, aqui no capítulo 9, quando vem uma explicação suplementar acerca do que lhe tinha sido anunciado no capítulo 8, aqui no capítulo 9, o texto diz, no versículo 24, portanto o versículo que está antes daquele que já foi referido, que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, Deus está a dizer, olha Daniel, o teu povo tem 490 anos pela frente. No fim, acabou. Mas diz que essas semanas estão determinadas. A tradução determinadas não está incorreta, está bem. No entanto, é bom sabermos que no original a palavra klatá, a palavra ratak, significa mais literalmente cortadas. Ora, como é que nós podemos entender isto? Vamos ver uma imagem que nos é familiar. Um bolo, por exemplo, uma torta. Imaginemos uma torta. Quando nós cortamos a torta, uma fatia da torta, nós estamos a cortar uma parte que, logicamente, é mais pequena do que o todo. Exato. Mas que faz parte desse todo. Exato. Ao cortá-la, digamos, estamos a separá-la e estamos-lhe a dar um determinado destino. Temos um objetivo ao fazer esse corte dessa fatia. Nomeadamente, comê-la, portanto, provar a torta, não é? Pronto. Ora, aqui estamos a falar de tempo. Ao falar de 70 semanas, estamos a falar de tempo, e como o texto diz que essas 70 semanas foram cortadas de um todo, logicamente o todo era maior, não é? Essa é uma pequena porção que é tirada de um todo, então nós percebemos que estes 490 anos são retirados, são cortados, ou são separados, ou determinados, se nós quisermos, como diz a tradução, normalmente, desse período maior, que são as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. Ok, então estas profecias acabam por nos ajudar a compreender e elas são muito importantes quando nós as juntamos com Esdras, porque percebemos que Esdras foi através do decreto que o levou para fazer o trabalho que ele foi fazer, então quem começou este grande momento tão esperado já por Daniel e sem dúvida nenhuma por Esdras, porque ele conhecia
E é isso que é extraordinário, porque se nós formos ver mais em pormenor, nós vamos constatar uma coisa que para mim é realmente extraordinária. É que eles, na perspectiva deles, e está corretíssima, eles veem que a obra deles é reconstrução. Eles estão ali para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade. Só que no plano de Deus, aquilo que eles estão a fazer tem uma abrangência muito maior do que meramente reconstruir paredes. Seja do templo, seja da cidade, seja do que for. Porquê? Porque aquilo que eles estão a fazer insere-se num plano muito maior, que é o plano de Deus para o seu povo e para a humanidade. Portanto, o que eles estão a fazer é parte do plano de Deus, é importante que seja feita, e Deus chama-os para eles fazerem isso, mas há muito mais do que aquilo que eles estão ali a fazer naquele momento, não é? É uma parte importante, mas o alcance do que eles estão a fazer iria para muito depois deles. Isto tem de nos ensinar muitas coisas, não é? Sem dúvida nenhuma. Mas antes de saber o que é que isto nos ensina a nós, tenho uma última pergunta que é: Deus chama todas as pessoas? Deus chama só algumas? Deus escolhe quem é que chama? Ele escolhe, as características já vimos, não é? Mas será que todas as pessoas são chamadas por Deus ou não? Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma, à luz daquilo que a Palavra de Deus nos vai ensinando, quando a estudamos em oração, que Deus chama a todas as pessoas. Todas, sem exceção. Não há nenhum ser humano à face da Terra para quem Deus não tenha um plano. E há um plano que é geral para todos, que é conhecerem a Deus e, à medida que o vão conhecendo, ser transformadas à semelhança de Jesus. Esse é o plano geral, que aliás a Epístola aos Romanos nos fala em determinado momento. Esse é o plano geral que Deus tem para todas as pessoas. Agora, há tarefas específicas que têm que ser executadas num determinado período de tempo, em que Deus chama algumas pessoas em especial, é Ele que as escolhe, não são as pessoas que se autopropõem, Ele escolhe-as para a execução dessas determinadas tarefas. E isso nós vemos, por exemplo, no caso dos personagens que temos falado ao longo destas lições. Zorobabel, Esdras e Neemias são exemplos concretos de pessoas que são chamadas para tarefas específicas. Isto é muito importante e, sem dúvida nenhuma, já estamos com água na boca para continuar, mas na próxima aula bíblica, porque, entretanto, o nosso tempo está a acabar. Mas antes de terminarmos, depois de termos visto tudo isto, existe algo que eu posso retirar para mim. O que é que eu posso levar para casa? Vamos já passar, então, à rubrica Aprender Fazendo. Como é que nós podemos aprender fazendo com aquilo que nos O que é que isto nos pode interessar a nós na prática da nossa vida cotidiana? Exatamente. Não é? Ora, muito bem. Ao longo da nossa vida, todos nós passamos por momentos mais fáceis e por momentos mais desafiantes, mais difíceis. Quando estamos ao serviço de Deus, ocorre, com mais ou menos frequência, mas ocorre sempre, em algum momento, que nós temos que atravessar fases mais difíceis, mais desafiantes. Esta lição ajuda-nos a perceber, a experiência destes homens ajuda-nos a perceber que, nesses momentos difíceis, nós temos que manter a nossa fé em Deus. Percebendo que se estamos a fazer alguma coisa, em especial, no caso, se somos chamados por Deus para fazer uma determinada tarefa, devemos fazê-la apesar da oposição. Porque ela existirá sempre. Mas se nós tivermos confiança em Deus, que Deus está ao leme, que Deus dirige, que Deus está connosco, nós devemos fazê-la com essa confiança e o Senhor se encarregará de dirigir as coisas de maneira a que possamos fazer a tarefa. Deus nunca nos chama a fazer nada que não nos dê também as capacidades e as oportunidades para podermos fazer. De outra forma, seria injusto e até quase que sádico, digamos, não é? Portanto, se Deus chama, Deus está a contar que nós o façamos. E se nós temos que o fazer, Deus vai ajudar para que isso aconteça. Muito obrigada. Com este convite, é um convite a aceitarmos que Jesus tem um plano para nós, Deus tem um plano para cada um de nós, e se nós o aceitarmos, Ele não promete que não vamos ter dificuldades. O que Ele promete é que Ele está ao nosso lado e nos dará as ferramentas para conseguirmos, com a ajuda dEle, fazer com que tudo aquilo que Ele propôs para nós seja cumprido, se nós assim quisermos. Este é um convite maravilhoso, mas Deus também nos faz outro convite de podermos estar aqui juntos novamente, já na próxima aula bíblica, e nós contamos consigo. Até lá!